Evangelho de João, capítulo 4, e depois o capítulo 6, verso 1 no capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham descido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo desse poço, e os seus filhos também o seu gado? Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha que mais vir aqui com sede para buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora, por favor, avance até o capítulo 6, a partir do verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Amém. Amém.
dois textos do Evangelho de João. Na quinta-feira eu estava lendo a Bíblia na madrugada e comecei a ler o Evangelho no capítulo 6, o de Lucas, e quando cheguei nessa passagem, Deus trouxe ao meu coração a lembrança da conversa que Jesus tivera no capítulo 4 com a mulher da cidade de Samaria. E Jesus disse para essa multidão que o procurava que eles deveriam trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida eterna. E que aquele que comesse do pão que ele desse, bebesse da água que ele desse, jamais teria fome, sede e entraria no reino dos céus. A mesma coisa que ele havia dito para aquela mulher no capítulo 4. Se tu souberas quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria. A água verdadeira que mata a sede, a água da vida. E ela disse, Senhor, me dá para que eu não precise mais vir aqui buscar. Irmãos, no primeiro texto que eu citei aqui agora, do capítulo 6, o segundo da nossa leitura, nós temos um grupo de pessoas que são abastadas. Nós temos um grupo de pessoas que chegam a Tiberíades de barco, no lugar onde Jesus havia multiplicado pão e peixe, e a multidão havia comido bastante. Eles ficaram sabendo. Eles mesmos não viram e não comeram. Eles ficaram sabendo. E vieram àquele lugar, disseram, bom, nos contaram que Jesus está lá, no porto de Tiberíades, multiplicando pão e peixe, vamos lá, vamos também nos fartar destes pães, quem sabe a gente consegue trazer alguma coisa, e a gente pode até ganhar dinheiro com isso. Chegando lá não encontraram Jesus, pegaram os barcos e foram atrás de Jesus e seus discípulos, encontraram Jesus. E disseram, mestre, quando o senhor chegou aqui? E aí Jesus olha e diz, vocês não vieram por causa de Deus, vocês vieram por causa de comida. Vocês vieram por causa do pão que eu multipliquei ontem, do peixe que eu multipliquei ontem. Trabalhem pelo pão verdadeiro, o pão que desce do céu, o pão que mata a fome. Quem comer do pão que vocês estão procurando e beber da água que vocês estão procurando, vai voltar a ter sede, vai voltar a ter fome. Trabalhem pelo pão que não morre, que não acaba. Para a mulher samaritana, Jesus disse a mesma coisa. Você não deve ficar preocupada com essa água que você vem tirar aqui todos os dias nesse horário. Você deve estar preocupada com uma água que mata a tua sede, que faz você ser infeliz, uma sede que te angustia, uma sede que não acaba, uma angústia que permanece na sua alma. Mas você está buscando do jeito errado, no lugar errado, a coisa errada. Irmãos, essa era uma mulher pobre, era uma mulher marginalizada, ela veio sozinha num horário difícil, num horário de sol a pique. As meninas de boas famílias e de boa fama vinham de manhã tirar água e vinham em grupo, mas para ela sobrava só aquele horário. Porque quando Jesus diz, vai e chama o teu marido, ela deixa claro que ela vivia com um homem que não era marido dela, talvez fosse um homem largado de outra mulher com quem ela vivia naquele momento. E Jesus disse, chama o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você está vivendo com um homem que não é o teu marido, é teu companheiro, mas não é teu marido. Você já teve 5 relacionamentos anteriores e não encontrou o que você estava procurando. Aqui nós temos 2 realidades. Nós temos a realidade que se impõe a nós porque nos expressamos como consciência que cada um de nós é, através dos corpos. Por muito tempo eu pensei que eu era uma consciência que habitava um corpo. Depois eu descobri que não, que eu sou uma consciência que se expressa por um corpo. Mas o grande problema é que nós não ouvimos o Evangelho que fala da vida que se segue ao que nós chamamos de morte. Nós ouvimos falar do Evangelho que se manifesta na vida anterior à morte, nessa vida que se expressa através dos corpos. Por séculos tem sido pregada uma mensagem de um Jesus que cura, de um Jesus que dá dinheiro,
de um Jesus que dá casamento, de um Jesus que faz as pessoas serem felizes. Principalmente depois que, a partir de uma revolução pentecostal que acontece nos Estados Unidos no início do século XX, missionários saem pelo mundo pregando o evangelho pentecostalizado, o evangelho de sinais, o evangelho que se alicerça muito em cima daquilo que Jesus faz aqui na terra, daquilo que Deus faz aqui na terra, mas que prega uma mensagem que é mais ou menos uma mensagem adocicada do evangelho. Deus vai fazer a sua vida ser algo maravilhoso. Deus vai fazer a sua vida ser extraordinariamente feliz. Deus vai fazer a sua vida ser extraordinariamente próspera. De tal maneira que, quando as pessoas começam a encontrar nas suas vidas dificuldades, quando as pessoas começam a contemplar a morte que lhes toca vezes por outra, através de um familiar, através de alguém que elas conhecem, através delas mesmas, pela doença, pelo acidente, pelo crime, as pessoas ficam desesperadas e não é raro que elas perguntem: onde está Deus? Cadê Deus? Eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero que Deus faça algo na minha vida. E assim acabamos construindo uma religiosidade ligada apenas a essa expressão, que é a expressão do corpo. Mas o corpo, para existir, ele precisa respirar. Respire comigo. Agora solte o ar. Agora segure lá, não respire. Ninguém respirando. Quanto tempo a gente vai aguentar? Eu já estou quase pedindo socorro. Pode respirar. Você precisa respirar de novo. Quem almoçou anteontem? E ontem? E hoje? E quem espera almoçar amanhã? E nós trabalhamos para comprar comida. E a gente come e não se farta, e tem que comer de novo. E a gente bebe e não se farta, e tem que beber de novo. E a gente olha no espelho todo dia e parece que a gente não está mudando. A gente não se dá conta de que nós já envelhecemos. E um dia a gente assusta com a ruga, a gente assusta com o cabelo branco. Um dia você começa a perceber que tem que estender um pouco mais a mão para poder enxergar. Um dia você acorda e você começa a perceber que a coluna está pesada, que você vai mexer e já não é mais como era antes. Você começa a perceber que você está trabalhando por coisas que precisam ser renovadas todos os dias. Você começa a perceber que você começa a pedir a Deus que te dê as coisas que acabam. E você tem que pedir de novo. Senhor, me dá o pão de cada dia. E amanhã você tem que pedir de novo. E depois da manhã você tem que pedir de novo. E você ficou doente, pedir a Deus que curou você, que curasse você, e Ele curou. E aí você fica doente daqui 1 ano, daqui 6 meses, você tem que pedir de novo. Irmãos, é um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Em algumas ocasiões, o Senhor abre portas e nós prosperamos. Em algumas ocasiões, o Senhor abre portas e nós somos curados. Em algumas ocasiões, o Senhor abre portas e nós encontramos algumas pessoas que tornam a nossa caminhada por um tempo feliz. Mas não é o normal da vida. O normal da vida é que a gente tenha também dificuldades, que a gente tenha doenças, que nem todas sejam curadas, que nós passemos dificuldades financeiras. Sabe, às vezes nós esperamos que Deus faça coisas que Ele não vai fazer. Às vezes nós esperamos que Deus conserte coisas que Ele não vai consertar. Às vezes nós não entendemos que na dificuldade que a vida traz há uma lição, que na doença que a vida traz há uma lição, que na pobreza que a vida traz há uma solidão, há uma bênção de Deus, há uma lição, e que na solidão também há. E que quando alguém nos deixa, embora o nosso coração fique partido e a gente sofra horrores, também ali tem uma lição. Que cada pessoa que entra na nossa vida e que nos faz bem ou nos faz mal, é alguém que Deus colocou para nos tornar pessoas melhores, para nos levar à reflexão. E é preciso saber aceitar os momentos difíceis. É preciso saber aceitar que certas coisas não é Deus que vai fazer, mas eu é que tenho que fazer. Sabe, nós tomamos decisões todos os dias. Você abre a geladeira e resolve o que você vai comer.
se você vai comer um mingau de maisena ou se você vai comer uma maçã. Você resolve se você vai beber um copo de Coca-Cola ou se vai beber só água. Você resolve se você virar a igreja ou se você vai fazer outra coisa. Você resolve na sua casa se você vai levantar na segunda-feira e vai trabalhar ou se você vai ficar dormindo em casa. Você entende que se você não for trabalhar, talvez você não tenha dinheiro para pagar a sua conta. Não tendo dinheiro para pagar a sua conta, você vai arcar com a consequência de um corte de luz, de fome, do corte da água. Mas você sabe disso. É uma decisão sua. Você sabe que precisa cuidar da alimentação, do exercício, da higiene, para que a sua saúde seja melhor a maior parte do tempo da sua vida. Mas você pode não fazer nada disso e comer as bobagens que você quiser. E desenvolver um diabetes, uma pressão alta, pode entupir suas veias de gordura. É uma consequência da sua escolha, é a sua liberdade, e você preza pela sua liberdade. Ninguém que eu conheça pergunta a Deus se deve tomar um mingau de maisena ou comer um prato de verdura. Ninguém que eu conheça pergunta a Deus se deve deixar de lado aquela gordura da picanha ou se deve comer só uma carne magra. Ninguém que eu conheça pergunta a Deus se deve fazer exercício físico ou se deve ficar em casa dormindo. Mas de repente, nós queremos que Deus faça as coisas acontecerem para nós. Senhor, eu cheguei aqui, eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor cure o meu diabetes. Eu preciso que o Senhor cure a minha pressão alta. Eu preciso que o Senhor desentupa as minhas veias. Senhor, eu fiquei desempregado. Eu preciso que o Senhor abra uma porta. Nós delegamos a Jesus e nós esperamos, de uma forma muito sincera, que Ele faça isso. E sabe de uma coisa? Está certo pedir a Deus. O que não está certo é a gente esperar que Ele só faça isso. Então Jesus vira e diz assim: trabalhem não pelo pão que acaba, trabalhem não pela cura, que eu vou curar agora, mas você vai morrer depois de outra coisa. Eu curo você do diabetes, mas você vai morrer atropelado. Eu curo você da pressão alta, mas daqui a um ano você vai desenvolver o câncer. Eu vou curar você de qualquer outra enfermidade, você vai morrer de velhice, porque velhice mata. Você vai morrer com Alzheimer, você vai morrer com todas as doenças que a velhice traz. Então eu te pergunto, qual é a lógica da gente se preocupar mais com as coisas que acabam? Qual é a lógica que existe da gente se preocupar mais com as coisas que vão se repetindo? Qual é a lógica que tem da gente se preocupar mais de pedir a Deus que nos dê um marido, que nos dê uma esposa, que nos dê um emprego, que nos dê saúde, e não pensar que nós vamos para a vida eterna, de que nós vamos atravessar o portal da vida, não o portal da morte, porque a morte não é final. O corpo tem tempo de validade, o corpo vai envelhecer e vai morrer, o corpo vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer, você vai adoecer, você vai envelhecer, você vai ficar cheio de rugas se envelhecer. O seu cabelo vai cair ou vai ficar branco e rebelde. A sua beleza juvenil vai embora. A sua força vai se esgotar. Os seus processos de sustentação vão ficar cada vez mais lentos, mais pesados e mais difíceis. Os dentes vão amolecer e vão cair. A vista vai se apagando. A gente começa a ter a memória falhando. Mas a consciência que se expressa através desse corpo que tem validade, não. Ela não envelhece porque ela não está presa ao tempo. Ela não envelhece, ela não morre. Ela atravessa o portal da vida, levando a consciência da nossa presença em Deus, de que nós somos um com Deus. Então Jesus vem e diz assim: trabalhe pelo pão que o meu Pai vos dá. Trabalhe pelo pão que mata a fome. Você arruma um homem ou uma mulher
jura amor eterno e essa pessoa jura amor eterno para você, sabe o que acontece depois de alguns meses? O amor não é mais o mesmo. Sabe o que acontece depois de uns anos? O desejo sexual não é mais o mesmo. Sabe o que acontece depois de uns anos? Às vezes a gente nem quer o outro na vida da gente. Um dorme numa cama, o outro dorme na outra. Mal conversam. Na melhor das hipóteses, se tornam grandes amigos. E não é raro que um ou outro vá primeiro. O que adianta então você esperar em Deus que Deus coloque alguém na sua vida para te completar? Porque não vai te completar. O que adianta você ficar pedindo a Deus comida? Se você vai ter que comer de novo, porque não importa se você comeu hoje feijão e farinha, ou se você teve carnes variadas, toda a comida gostosa desse mundo, você vai ter fome daqui a pouco e vai comer de novo. Mas quando você tem em Deus uma comunhão, quando a sua consciência se esclarece, você percebe que você e Deus são um, que Deus está permanentemente em você, e que Ele tem dito para você que cada dificuldade que você atravessa é para que você aprenda uma lição. Às vezes a lição é algo que eu apenas vou captar pelo entendimento. Às vezes a lição é alguma coisa que eu vou fazer. Então você pode chegar na sua casa hoje e dizer: vou jogar fora toda a porcaria da minha geladeira. Vou abrir meus armários e vou jogar toda a porcaria fora. A primeira porcaria que eu vou jogar fora vai ser o miojo, que é um veneno. Ah, pastor, mas eu amo miojo. Eu sei, muita gente ama veneno. A segunda porcaria que eu tenho que jogar fora talvez seja o açúcar. Cada um pode fazer uma avaliação e dizer: eu vou começar a cuidar da minha saúde. E eu não vou precisar ficar pedindo a Deus que me cure de enfermidades que eu mesmo posso resolver. Eu vou levantar amanhã cedo e vou caminhar. Qual é o dia internacional do regime? Não. É a próxima segunda. Porque quando a segunda chega, você fala assim: é a próxima segunda, não é nessa. Você pode dizer: eu vou mudar isso. Se você não fizer isso, daqui uns anos, daqui uns meses, daqui uma semana, você vai estar aqui pedindo a Deus para te curar. Você vai pegar o seu barquinho, chegar e dizer: Jesus, quando o Senhor chegou aqui? Senhor, me cura, porque eu arrumei uma dor na perna e eu estou mancando. E Ele vai dizer: você tem feito alongamento? Você tem caminhado? Dia desse eu encontrei com um amigo querido, e alguns anos atrás a gente viajava muito, e algumas vezes a gente ia para a Liberdade em São Paulo. Já tem algumas décadas que eu não vou a São Paulo, muitos anos que eu não vou lá, mas ele esteve lá recentemente. Ele disse: Ademir, eu cheguei um dia desse da Liberdade, estava cheio de oriental fazendo exercício. Aquele pessoal mais velho na Estação da Liberdade, todo mundo em fila fazendo aqueles exercícios. A gente não faz nada, mas depois a gente quer que Jesus nos cure. Sabe, como nação também. Sabe, irmãos, quantas vezes eu me preocupei em dizer: se desperte. Deus não vai curar o Brasil naquilo que nós mesmos é que temos que fazer. Quando eu ouço alguém dizendo, bobagem, dizendo: eu não gosto de política, eu não quero entender de política. Ou quando alguém me critica e diz: pastor, só fala demais no púlpito de política. E aí o pastor Zé me manda um vídeo de pastores importantes da mídia fazendo políticas erradas dentro da igreja. Um deles pergunta: você mandaria o seu filho para os Estados Unidos passar férias ou para Cuba? Com um preconceito contra Cuba, e levanta as pessoas a imaginar que os cubanos são vítimas do seu próprio governo. Mas ele não fala do embargo americano que dura 60 anos, que não deixa chegar comida, não deixa chegar tecnologia, não deixa ter transação bancária. Sabe, irmãos, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. A gasolina vai chegar a R$8.
Em alguns lugares já passou. O maior investidor na Petrobras é o governo. Quem tem as ações com poder de decisão é o governo. Quem coloca e tira presidente da Petrobras é o governo, é o presidente da República. Dos 11 conselheiros que resolvem se vai aumentar ou não os combustíveis, 6 são colocados lá pelo governo, pelo presidente. Sabe quem é que está subindo a gasolina? O presidente. O governo que está lá. Ela está custando R$8 o litro. O diesel está chegando no preço do combustível. Sabe quem é que fez isso acontecer? O governo? Não. O povo. O povo que não quis saber de política. Sabe o que está acontecendo? Você não tem dinheiro para andar com o seu carro. Trabalha com Uber? Você não tem dinheiro para sustentar o seu tanque. Para na bomba de gasolina, R$400. É caminhoneiro? Pior ainda. O frete vai ficar mais caro. Sabe o que vai acontecer com o seu arroz, com o seu papel higiênico, com o seu remédio? Vai ficar mais caro, porque o frete está mais caro, porque tudo fica mais caro. É uma doença social que nós fabricamos. Não adianta a gente chegar e dizer: Jesus, salva o Brasil, Senhor, nos cura. Ele vai dizer assim: peraí, você come picanha e só come gordura, tem um infarto e quer que eu te cure? Você dana comer açúcar, não se cuida, arruma um diabetes e você quer que eu te cure? Você não trabalha, não tem dinheiro, cortam a tua luz, você quer que eu faça milagre? Agora vocês fazem escolhas erradas como um povo e esperam que eu resolva? Não, se preocupem com a vida eterna. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que as coisas que são para nós fazermos, Deus não vai fazer. Jesus vira e diz assim: trabalhem não pelo pão que perece. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria a água que eu te daria, a água da vida. Sabe o que Deus quer dar a você através do conhecimento de Jesus? Certeza de que você é salvo, está salvo e será salvo. A certeza de que você vai morrer no corpo, mas não vai morrer no espírito. Que não adianta você correr da morte porque ela tem um encontro marcado com você. Cada um de nós aqui tem um encontro marcado com a morte. Quem vai morrer de acidente de carro não vai morrer engasgado com carne. Cada um de nós chega aqui com um bilhete na mão. O lugar da morte nos encontrar e a situação. Vou morrer disso ou daquilo. Por mais forte que eu seja, eu vou enfraquecer. Por mais bela que eu seja, eu vou ficar feia. Por mais que eu seja, o menos vai me alcançar. Então eu preciso resolver as coisas que são para eu resolver. Mas eu preciso buscar de Deus a vida eterna. Deus está dizendo nessa noite, para mim e para você, olha aqui, em nome de Jesus. Inclua na sua vida a salvação da sua alma. Você é uma alma. Você não tem uma alma. A alma é a consciência que nos faz saber que nós somos. As coisas que você espera que Deus faça, você pode até pedir, mas entenda que Ele não vai fazer o que você estragou. Entenda isso, Deus não vai resolver o que você estragou. Você vai ter que voltar lá atrás. Como diz em Apocalipse, numa das cartas: lembra-te, pois, de onde caístes. Volta lá atrás e conserta. Você quer ter uns anos melhores na terra? Coma melhor, se exercite, durma mais. Você quer ter um emprego melhor? Então se prepare para um emprego melhor, estudando, aprendendo coisas novas. Você quer ter um relacionamento melhor? Seja mais verdadeiro com a pessoa com quem você vive. Seja mais sincero com os filhos que Deus te der, com os pais que Deus te der. Seja mais ético nas suas relações com as pessoas. Mas de Deus espere que o Senhor ponha paz no seu coração para o momento da sua morte, para o momento que você vai atravessar para o outro lado. O Jonatas, Solange, quando ele nasceu, eu estava lá. E quando ele morreu, eu estava lá. Quando ele nasceu doente.
que o médico disse? Que ele não sairia do hospital. E aí nós pedimos ao Senhor Deus que o curasse. Oramos, e Deus concedeu 21 anos para aquele que não ia sair do hospital. Mas depois de 21 anos, o que aconteceu? Ele morreu. A Carol é tão bonita, vai morrer. Sua mãe é tão bacana, vai morrer. O Dudu é um cara tão bacana, vai morrer. Que tipo de vida você deve viver? Pedindo a Deus que resolva só as coisas dessa terra? Ou você deve começar a buscar as coisas de Deus e dizer: Deus, me prepara, me ajuda a resolver as coisas que eu mesmo tenho que resolver. Irmãos, a vida está difícil porque nós não aprendemos política. Porque quando a gente fala, as pessoas não gostam de ouvir, não querem ouvir. Enquanto você não aprende, alguém dirige para você. Sabe por que está faltando remédio? Porque o dinheiro do remédio está indo no suborno, está indo na corrupção. Sabe por que está faltando emprego? Porque a indústria está quebrada. Sabe quem quebrou a indústria? Os políticos desse país e o judiciário desse país. Aí você diz: pastor, eu não entendo nada. Está vendo? Você não entende nada. Mas você sofre tudo. Deus não vai resolver o que você tem que resolver. Mas se você começar a buscar o Senhor, dizer: Deus, eu quero te conhecer, eu quero andar com o Senhor, eu quero resolver o que é para eu resolver, eu não vou fugir da minha obrigação. Eu sei que o Senhor me ajuda, que o Senhor me dá força para fazer, o Senhor me dá sabedoria para fazer, mas eu vou fazer o que é para eu fazer. Eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Eu vou ensinar o que eu tenho que ensinar. Mas eu quero saber que quando eu morrer, eu vou ser salvo. Eu estarei salvo, porque eu pus a minha vida nas tuas mãos. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus.